Oi, meu povo! Aqui é a Gabriela falando. Seja bem-vindo ao meu cantinho na internet. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que tem meio que pipocado na minha cabeça de forma assim bem incisiva ao longo dos últimos 8 meses, que é como as emoções elas podem te dominar e te privar de viver uma vida plena com Deus. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho e mostrar como que isso meio que virou na minha mente. E eu espero que isso possa ajudar vocês de alguma forma. Bom, como eu contei nos meus últimos vídeos, eu sempre fui uma pessoa que preferia sempre viver dentro de livros, sempre viver de uma forma meio que numa concha, meio que no meu mundo, sabe? Então, eu preferia sempre estar em universos literários do que viver realmente a realidade. Como eu sempre vivi dentro desses universos literários, sempre foi uma escolha da minha parte, eu nunca aprendi a lidar muito bem com as minhas emoções, né? Ao longo da minha vida, era meio que um ciclo que acontecia. Eu lia bastante, ficava nesse universo, imergia mesmo no universo de um livro, vivia aquilo de forma física e mental, emocional também, e quando eu saía dessa realidade, eu acabava me frustrando com o que eu estava vivendo e entrava em crise de ansiedade, entrava em crises existenciais, vamos dizer assim, e voltava para os livros, porque eu não conseguia encontrar meio que um fim para aquele loop, sabe? Para aquele sentimento. E tudo mudou quando eu me converti. Jesus, ele me ensinou caminhos novos de viver de forma melhor. Mas eu confesso que eu ainda tinha um pouco dessa questão de sempre que eu me frustrava com alguma coisa, sempre que eu frustrava com alguma coisa que eu estava vivendo, eu entrava em alguns quadros de ansiedade. Então, assim, a minha vida sempre foi dentro desse ciclo vicioso de estar vivendo coisas extraordinárias, às vezes dentro dos livros ou não, e de vez em quando eu me frustrava, eu entrava em crise de ansiedade, me afastava de todo mundo, não queria ver ninguém, e aí eu voltava do nada, assim. E esse ano, quer dizer, no final do ano passado, eu tive uma conversa muito séria com Deus, eu falei, pai, eu não quero viver mais isso, eu quero viver de forma plena em você, eu quero viver a mulher que você quer pra mim, eu quero ser essa pessoa, sabe? Então, eu fui conversando com Deus e ele me mostrou o CBC. Eu já falei sobre ele nos outros vídeos, mas o CBC pra mim, ele teve muito impacto nessa questão emocional, porque eu cheguei aqui com um quadro de ansiedade, até tava tomando alguns remédios e eu consegui ir desmamando e consegui ir aprendendo a lidar com as minhas emoções de forma saudável, de forma, vamos dizer assim, com a visão de Deus. E eu fui quebrando muitas dessas mentiras que eu ouvia, tanto nos livros, quanto eu ouvia também, né, das situações da minha vida. Então, assim, eu aprendi a dar ouvidos à voz certa, né? E como é que foi esse processo? Esse processo foi um tanto quanto doloroso, teve muitos altos e baixos, mas teve algumas palavras, algumas frases que eu sempre chegava a meus ouvidos, eu sempre conseguia mudar, sabe? A partir daquele momento. Teve uma vez, logo na primeira fase aqui, acho que foi em junho, que eu ouvi assim, a voz de Deus ela é como o som de muitas águas, ela abafa as vozes do lado de fora. Foi mais ou menos isso. E eu orei muito em cima disso, eu falei, pai, eu quero que a sua voz seja como o som de muitas águas e que eu possa viver ouvindo somente ela, sabe? Que eu possa começar a ignorar as vozes que vinham de fora, as situações, e que eu pudesse realmente viver sobre aquilo que eu creio, não sobre aquilo que eu sinto. E essa frase que eu acabei de falar, viver sobre aquilo que eu creio, não pelo que eu sinto, era a segunda frase que Deus me entregou ao longo desse ano. Porque assim, eu fiquei muito questionada sobre essa frase, porque viver sobre o que eu creio já era algo muito doido, porque eu criei muitas coisas. Eu não vim de um lar evangélico, então eu sempre estava passando por diversas religiões. Então a minha cabeça sempre foi uma mistura de coisas. E sempre gerava conflitos, né? Uma religião com a outra, com o cristianismo, com o que Deus estava falando comigo. E aqui eu consegui sanar muitas dessas dúvidas, sabe? Eu consegui entender muito das coisas de Deus. Entendi o limite daquilo que eu preciso buscar e o limite daquilo que eu preciso deixar que o Espírito Santo me mostre de forma clara. Então, assim, pra mim foi muito bom saber onde que eu tava indo, pra onde eu tava indo, né?
o ato mesmo da gente crer, ele é um ato que transforma, sabe? Tanto para crer coisas positivas, coisas que Deus entrega ao nosso coração, quanto para crer nas coisas, nas mentiras que a gente ouve pelo mundo e as mentiras que a gente às vezes ouve de outras pessoas, ouve, sabe? Da nossa mente, do diabo e tudo mais. Então, assim, sempre foi muito esse rolê comigo. E aqui eu aprendi a lidar com essa voz, aprendi a ouvir essa voz. Ah, Gabi, tem uma fórmula mágica que você pode me passar para como ouvir a Deus? Não tem, gente. Cada um ouve a Deus de uma forma, tá bom? É claro, a gente tem alguns pontos e outros, né, que eu aprendi sobre personalidades proféticas, sobre quem é o Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. É algo que eu posso falar, se vocês quiserem, já deixem aqui comentado. Mas é muito do você entender quem você é em Deus. Tem uma outra frase que eu levo pra minha vida, é: saiba quem eu sou e eu te direi quem és. É isso. Tipo, saiba quem Deus é e Ele te dirá quem você é. É praticamente isso, sabe? E foi exatamente isso que eu vivi. Deus, Ele começou a se manifestar, começou a se mostrar pra mim. E eu comecei a aprender quem eu era. Eu deixei de ouvir a voz da ansiedade. Eu deixei de ouvir a voz da comparação. Uma outra coisa que eu aprendi aqui foi sobre a inteligência emocional. A maioria dessas frases eu ouvi dentro das aulas de inteligência emocional. Então, a gente já deu pra ver como a inteligência emocional ela é algo primordial pra nossa vida. E é uma das coisas também que eu quero estudar muito, eu quero aprender demais e quero trazer pra vocês, né? Então, assim, ter uma inteligência emocional, ela muda a nossa cabeça. Mas eu acho que, tirando esse rótulo da inteligência emocional, a gente pode colocar muito entender quem Deus é e entender como ver e enxergar a Deus muda tudo, sabe? Quando eu comecei a enxergar Deus como um pai, não como um senhor também, isso mudou tudo pra mim. Quando eu comecei a permitir que Deus, Ele cuidasse de mim, de tudo na minha vida, eu comecei a entender que eu não precisava tomar conta das coisas, sabe? Quando eu também comecei a ser vulnerável, que é uma outra questão que me pegou muito aqui, eu comecei a entender quem Deus era, sabe? A vulnerabilidade, ela é uma coisa que eu ainda tô aprendendo, gente. Ser vulnerável não é uma coisa fácil. Mas pra vocês verem o nível da mentalidade que mudou em mim, eu não consigo expressar muito isso em palavras, mas só de eu estar fazendo esse vídeo e mostrando pra vocês o que eu tô vivendo, já é uma parte de mim que quebrou. É uma parte de mim que eu consigo mostrar. É um ato que eu consigo ser vulnerável, sabe? Então eu acredito que essa questão de eu entregar uma parte que às vezes estava meio confusa na minha cabeça, que hoje em dia eu já entendo que não é uma coisa errada em mim, faz parte da minha história, mas não é quem eu sou, sabe? Já muda tudo. Então, eu acho que é muito essa questão. Se você quer não deixar que as suas emoções te dominem, entenda quem Deus é. Creia em quem Deus é. Mas eu acho que você crê no que Jesus fez, acreditar no que Deus pode fazer na sua vida, isso muda tudo, sabe? Entendam com maturidade o que eu tô falando, tá bom? Então, assim, saibam quem vocês são, entendam quem vocês são, ou seja, tenham inteligência emocional, entendam quem Deus é e juntem isso tudo que vocês conseguirão não permitir que as suas emoções te dominem e te parem. Tem um outro vídeo que eu achei extraordinário, eu não lembro o nome da moça, mas eu acredito que é um vídeo que vocês precisam assistir para vocês entenderem um pouco mais de como isso é primordial na nossa vida. Ela fala com outro gancho, não cristão, ela fala com um gancho em relação aos hábitos. Então eu vou deixar ele linkado, eu ainda não sei qual é o lado, gente, eu tô voltando agora, eu acho que é esse. Mas, assim, assistam o vídeo porque é algo que vai edificar a vida de vocês. E é isso, gente. Eu não tenho muito mais o que falar. Era isso que eu tinha pra dizer. Eu tô fazendo esse vídeo assim, mais 5 vezes e eu acho que dessa vez eu fui no ponto que eu deveria ir, né? E eu tô segura do que eu tô falando. Então, eu gostaria que vocês pudessem curtir, compartilhar e comentar realmente o que vocês estão precisando, porque aí eu vou fazendo vídeos em cima de tudo que eu falei aqui, tá bom? Beijo e até a próxima!